Olá, pessoal. Me chamo Bruna, sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos conceituar alguns termos, que são Estado-nação, território, governo e nação. Vamos começar? Bem, quando nós falamos em Estado-nação, nós nos referimos ao nome oficial que devemos dar aos países. Isso. Quando vimos um mundo com as fronteiras, como mostra no mapa abaixo, essas linhas brancas, que são as fronteiras políticas, estamos vendo, portanto, o mundo dividido em países, ou seja, em estados-nação. Por isso que, quando se fala em Estado-nação, a gente lembra do nome oficial dos países. Logo, essa unidade, o Estado-nação, é constituído por três elementos: território, governo e nação. Vamos falar um pouco sobre o que é território. É o limite físico do Estado-nação. Por exemplo, pensa em um espaço que está delimitado, como o Brasil. Essa delimitação se dá pelas fronteiras políticas, que correspondem a essas linhas brancas presentes no mapa. O território, muitos são considerados contínuos, outros são considerados não contínuos. O Brasil é um exemplo de território contínuo. Os Estados Unidos é um exemplo de território não contínuo. Por quê? Porque ele é composto por muitas ilhas, muitos arquipélagos e também tem o Alasca, que está distante do restante dos Estados Unidos, como podemos ver no mapa. Os Estados Unidos se encontram nesse ponto e o Alasca se encontra nessa área, cortada pelo Círculo Polar Ártico. Então, eu tenho aqui um exemplo de território descontínuo. Além disso, quando a gente fala de território, a gente tem que pensar em alguns elementos que o compõem. Quando a gente fala em território, a gente lembra da porção da terra que compõe ele, os rios, os mares, os lagos, os golfos, até mesmo a camada atmosférica, a plataforma submarina e o subsolo. Tudo isso aí corresponde a território. Logo, gente, um Estado-nação, além de ser constituído por um território, ele também é constituído por um governo. Isso mesmo. Dentro de um território, a gente tem o campo de atuação do Estado, que é representado pelo governo. Portanto, o governo representa a força política, é o elemento que dá para o Estado-nação as regras sociais. Isso mesmo. Ele demonstra aí dentro desse espaço, dentro do território, o seu poder, seja fazendo com que as leis sejam executadas ou através da administração dos serviços públicos. Então, ele é atuante nessa questão de demonstrar o seu poder dentro desse espaço. E nação, que é o terceiro elemento do Estado-nação, corresponde a um coletivo humano que divide alguns traços em comum. Por exemplo, o Brasil. As pessoas que vivem dentro do território brasileiro é um coletivo humano que tem traços comuns, por isso nós somos constituídos como nação, nós somos conhecidos desta forma. Esse traço em comum pode ser o idioma, como no Brasil é o português, pode ser a religião, como o catolicismo, que é muito forte no território brasileiro. Podem ser laços culturais, étnicos e religiosos. O termo nação ele serve bastante para a gente pensar em quem somos nós, né? Como construímos nossa existência, nossa individualidade dentro de uma determinada história e de uma determinada cultura. Bem, pessoal, espero ter contribuído. Até mais.